Bom dia a todos. Vamos começar então com a nossa quarta aula de cálculo vetorial. Nessa quarta aula, o tema principal continua sendo vetores, porém a operação do produto vetorial. Como subtemas, trabalharemos a definição de produto vetorial, propriedades do produto vetorial e aplicação do produto vetorial para o cálculo de área. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Bom, prosseguindo, temos então a seguinte situação. Dado dois vetores em R3, então temos um vetor V de coordenadas A, B e C e um vetor U de coordenadas D e F, ambos pertencentes a R3. O produto vetorial entre V e U, simbolizado aí por V vezes U, é uma das simbologias que a gente utiliza para representar o produto vetorial, será um vetor perpendicular aos dois vetores, conforme a gente pode ilustrar aqui nessa figura. Então temos aqui um vetor V, um vetor U, né? Ambos obviamente vão pertencer ao mesmo plano. Quando eu faço o produto vetorial V vezes U, o que a gente vai gerar é um vetor que vai ser ao mesmo tempo perpendicular ao vetor V, perpendicular ao vetor U e obviamente ortogonal ao plano que contenha esses dois vetores. Perfeito? Então, a observação aqui ela é pertinente, né? Observe que se U vezes V é perpendicular ao plano formado pelos vetores, então teremos o produto interno entre U vezes V e U igual a zero, e o produto interno entre U vezes V também igual a zero. Ou seja, essa é uma propriedade, né, que a gente já tinha visto lá no produto interno, no produto escalar. Se dois vetores são ortogonais, o produto interno entre eles vai ser zero, vai ser nulo, né? Como a gente está afirmando que esse vetor gerado pelo produto vetorial entre U e V, ele é ortogonal aos dois vetores, e por consequência é ortogonal ao plano que contenha esses dois vetores, o produto interno desse vetor por esse ou desse vetor por esse vai ter que ser zero, é o que a gente está afirmando aqui. Só por uma questão de simbologia, né? Fazer U vezes V ou fazer vezes U não altera essa propriedade. Na verdade, o que ocorre é que se esse vetor é o vetor V vezes U, o vetor U vezes V ele vai ter sentido oposto, né? Então, a gente pode dizer que um plano ele sempre vai ter dois vetores normais, dois vetores ortogonais ao plano, né? Um nesse sentido, outro no sentido oposto. Basta que você faça a inversão aqui da posição dos vetores no produto. Então, se esse aqui é o vetor V vezes U, o vetor U vezes V ele vai estar apontado aqui para baixo. Dando sequência, podemos então calcular o produto vetorial assim, de duas maneiras, vamos dizer, né? Então, o primeiro modo, eu tenho aqui representado o vetor V e o vetor U, né? O vetor V de coordenadas ABC, o vetor U de coordenadas D e F. O produto vetorial entre V vezes U vai ser dado vai ser construído a partir dessas operações, né? Então, as coordenadas desse produto vetorial vão ser geradas a partir dessas operações. E como é que a gente chega a essas operações, né? Então, a coordenada de x vai ser o determinante da matriz construída a partir das coordenadas B e C, E e F, né? Então, se eu calculo esse determinante, o que eu encontro é exatamente isso que a gente tem aqui, né? Y vai ser o determinante também de uma matriz formada pelas coordenadas C e A, F e D. É importante observar que eu tenho que seguir um sentido, né? Então, essas coordenadas, esses elementos que aparecem aqui no determinante, eles ficam fáceis de você visualizar quando você, por exemplo, percebe que para você gerar a coordenada de x, eu tenho que ignorar a coordenada de x
dos dois vetores e pegar as coordenadas de y e z, exatamente seguindo esse sentido. Então, primeiro B, depois C, E e F. B, C, E e F. No caso de y, eu estou ignorando aqui as coordenadas de y do vetor e pegando x e z. Só que observa, eu primeiro pego o C, porque eu tenho que obedecer o sentido. Então, eu estou aqui, primeiro eu pego o C e o A, depois eu pego o F e o D. C, A, F e D. A mesma coisa quando eu vou gerar aqui a coordenada de z, que também vai ser o determinante. Então, observa, ignorando aqui as coordenadas de z do vetor, teremos então AB, DE, AB, DE. Calculo esse determinante e encontro aí as coordenadas de z. Enfim, uma outra maneira de você fazer isso, e aí não se preocupando muito com essa coisa do sentido que foi observado aqui, né? Na verdade, a questão do sentido ela só gera dúvida aqui em relação à coordenada de y, né? Então, se você ignorou aqui a coordenada de y e pegou a matriz ACDF, basta considerar o determinante negativo, né? Então, as coordenadas seriam o x com o mesmo determinante dessa matriz, z o mesmo determinante, a matriz é a mesma. Aqui é que a gente está invertendo a posição das colunas. Então, isso é uma propriedade importante aí das matrizes. Se eu troco a posição de uma coluna, o determinante troca de sinal. Então, é uma outra maneira de você perceber a mesma forma aí de se calcular essa coordenada de y. Uma outra forma de você fazer esse produto vetorial é colocando tudo dentro de uma matriz 3×3, né? Então, eu tenho as coordenadas de um vetor genérico, x, y, z. Vou colocar as coordenadas dos dois vetores, que são os vetores utilizados para fazer o produto vetorial. Calculo o determinante dessa matriz 3×3. Quando eu calculo o determinante dessa matriz 3×3, eu vou encontrar aqui, né, o x, que é a variável, né, ou o i, se você quiser associar isso à base canônica de R3. Então, observa que eu vou ter aqui os mesmos valores observados anteriormente. BFCE, que é o resultado do determinante que a gente achou daquela matriz 2×2 vista anteriormente. Então, se você... aqui, x, né? Então, observa, BFCE é o mesmo valor observado aqui, ó, BFCE. E YCDAF, a mesma referência aqui, CDAF, né? E o Z, AEBD, o mesmo que a gente está observando aqui. Vamos voltar lá na matriz, isso. Perfeito. Então, em resumo, né? O segundo modo é você associar um vetor genérico de coordenadas x, y, z, ou então i, j, k, tanto faz, as coordenadas do vetor que você quer fazer o produto vetorial, calcula o determinante dessa matriz 3×3, e aí você vai pegar os coeficientes de x, y, z ou i, j, k, dependendo da terminologia que você estiver utilizando, mas vai pegar esses coeficientes e vai gerar o vetor, que é o resultado do produto vetorial desses dois vetores. Vamos pegar um exemplo e fica mais fácil a gente fazer essa ilustração. Então, observa, calcule o produto vetorial entre os vetores v, de coordenadas 1, menos 1 e 2, e o vetor u, de coordenadas 1, 2 e 1. Então, observa, vamos fazer aqui pelo primeiro modo. Então, eu tenho que montar o determinante da matriz BCEF. Então, eu vou pegar menos 1 e 2, está aqui, 2 e 1, está aqui. Calculando o determinante dessa matriz 2×2, o cálculo desse determinante é fácil de se fazer, basta multiplicar esses dois termos e subtrair pelo produto desses dois termos. Então, teremos aqui menos 1 vezes 1, que resulta em menos 1, menos 2 vezes 2, que dá 4, menos 1 menos 4, menos 5. Já achamos a coordenada de x desse produto vetorial. Y, eu vou pegar 2 e 1, lembra da questão da ordem, né? Então, 2 e 1, 1 e 1, 1 e 1. Calculando o determinante,
encontramos aqui como resultado 1. E para achar a coordenada de z, determinante de ABDE. Então, 1 menos 1, está aqui, 1 menos 1, 1 e 2, está aqui. Calculando o determinante, encontramos aqui 3 como resultado. Então, esse produto vetorial vai ter como resultante um vetor, né, de coordenadas menos 5, 1 e 3. Menos 5, 1 e 3, esse é o resultado do produto vetorial V por 1. Pela segunda maneira, eu estou associando aqui um vetor genérico, XYZ, né? As coordenadas do vetor 1, menos 1 e 2, 1, 2 e 1. É importante observar que a ideia é calcular V vezes U. Então, eu primeiro tenho que colocar o vetor V, depois eu coloco o vetor U. Se eu trocar, óbvio que o vetor que eu vou encontrar aqui é o simétrico ao que eu queria efetivamente, né? Então, V vezes U não é igual a U vezes V, né? V vezes U, se V vezes U gera esse vetor, U vezes V vai gerar o simétrico desse vetor aqui. Então é importante essa observação. Então colocamos aqui a coordenada do vetor V, as coordenadas do vetor U, calculando o determinante. Calculamos o determinante, fizemos aqui as somas que são possíveis de serem feitas e observa os coeficientes das variáveis x, y, z. Então, menos 5, 1 e 3 são as coordenadas desse vetor resultante aí do produto vetorial de V vezes U, exatamente o mesmo visto anteriormente, pelo modo 1. Né? Menos 5, 1 e 3, encontramos aqui menos 5, 1 e 3, então não importa a metodologia que você esteja utilizando, só tomando os devidos cuidados aí com as operações. No caso aqui da montagem da matriz 3×3, observa que se eu quero fazer o produto V vezes U, primeiro eu tenho que associar o vetor V, depois eu tenho que associar o vetor U para a coisa funcionar direitinho. Bom, vamos lá. Algumas propriedades importantes. Então, se considerando aí um vetor nulo, que a gente está chamando de O, dois vetores de R3 e um escalar qualquer, né? Um K pertencente aos reais. Então, se O é o vetor nulo, o produto vetorial de um vetor qualquer por esse vetor nulo vai gerar o vetor nulo. Então, isso é uma propriedade importante e um tanto quanto óbvio de ser observado, né? Como a gente já tinha alertado anteriormente, observa. Então, se eu troco a posição dos vetores, né? Então, aqui a gente tem V vezes U, aqui eu tenho U vezes V. Então, V vezes U é o simétrico de U vezes V. Isso a gente já tinha observado anteriormente. Se a gente tem um escalar multiplicado por um vetor, né? Isso aqui é um produto por escalar. E aí eu faço um produto vetorial desse resultado aqui por esse, isso é equivalente a fazer o produto vetorial de V pelo produto escalar desse mesmo K pelo U, né? Então, isso também é uma observação importante. Então, não importa se eu pegue esse K e multiplique por V, ou pegue o K e multiplique por U, após o produto vetorial desses dois vetores, o resultado que eu encontro é o mesmo. Perfeito? Que também é equivalente a primeiro fazer o produto vetorial e depois fazer o produto por escalar. Correto? Se eu tenho U igual a K vezes V, né, então o produto vetorial desses dois vetores é igual a zero. Né? Isso aqui é uma propriedade também. É importante observar que se U é igual a K vezes V, U e V são vetores paralelos, eles estão na mesma reta suporte. Perfeito? Então, uma condição para que a gente tenha a possibilidade de construir esse vetor normal a um plano é que eu tenha a possibilidade de construir o plano a partir de dois vetores. E aí, se U e V são paralelos, eu não consigo montar um plano a partir desses dois vetores. Essa propriedade ela vai ficar um pouco mais clara daqui a pouquinho, quando a gente fizer a definição do produto vetorial enquanto área. Aí isso fica mais claro da gente observar. Tá? Mas nesse momento é importante destacar que se U e V são paralelos, e essa é a condição para que eles sejam paralelos, o produto vetorial entre eles vai ser zero. A propriedade 5 diz que se eu tenho um vetor U
e eu vou fazer o produto vetorial desse vetor U pela soma desses dois vetores, isso é equivalente a fazer o produto vetorial de U por V, fazer o produto vetorial de U por W e depois a soma desses dois resultados. Então é como se eu pudesse utilizar aqui a distributividade, né? Então isso é uma propriedade de distributividade do produto vetorial. Perfeito? Bom, dando sequência, deixa eu passar ele embora aqui. Dando sequência, vamos exatamente fazer a conceituação do produto vetorial como área de um paralelogramo formado pelos dois vetores. Então, observa, se eu tenho dois vetores não paralelos, isso é importante observar, se eu tenho dois vetores não paralelos, eu posso pegar a projeção desse vetor aqui, pegar a projeção desse vetor aqui, da mesma maneira como a gente fez anteriormente para calcular a resultante, né? Então, esse paralelogramo, ele vai ter uma área, né? E essa área vai ser calculada exatamente por meio do produto vetorial. Então, o que a gente está definindo aqui é que essa área, né, a área dessa região formada aí pelo paralelogramo que podemos montar por esses dois vetores, vai ser dado pelo módulo do produto vetorial. Ou seja, se pegarmos o vetor gerado aqui a partir do produto vetorial desses dois vetores e calcularmos o módulo desse vetor, o módulo desse vetor é exatamente a área desse paralelogramo. Então, isso é um conceito importante e que vai ter várias aplicações, principalmente para cálculo de área e posteriormente para cálculo de volume de sólidos que são possíveis de serem construídos a partir de 3 vetores, né? Mas isso lá na frente, quando a gente for definir produto misto. Vamos dar sequência. Então, vamos a um exemplo, né? Então, considerando, pegar aqui dois vetores de R2, né? A área do paralelogramo formado pelos vetores U e V será dado por aqui, simplesmente, né, é o determinante da matriz única, porque a gente está em R2, né, da matriz única que é possível formar a partir das coordenadas dos dois vetores. Então, 2A, 0, 2, fazendo aqui o determinante, vamos encontrar 4. Então, 4 vai ser a área desse paralelogramo formado por esses dois vetores em R2. 4 unidades de área, porque a gente não definiu aqui uma unidade, então, para generalizar, falamos aqui 4 unidades de área. Um outro exemplinho, né? Agora já em R3, vamos considerar os vetores V e U, né? Então, a ideia é calcular a área do paralelogramo formado por esses dois vetores, sem problemas. Então, vamos aqui utilizar o modo 1 para montar esse produto vetorial. Então, observa, 2 e 0, 1 e 2, o determinante vai dar 4, 0 e 1, 2 e menos 1, o determinante vai dar menos 2, e por fim, 1 e 2, menos 1 e 1, 1 e 2, menos 1 e 1, o determinante dessa matriz dá 3. Então, o produto vetorial desses dois vetores gerou um vetor de coordenadas 4, menos 2 e 3. Calculando o módulo desse vetor, teremos raiz quadrada de 4 ao quadrado, que dá 16, menos 2 ao quadrado, que dá 4, 3 ao quadrado, que dá 9. 16 mais 4 dá 20, somando 9 aqui, resulta em 29. Então, a área desse paralelogramo vai ser a raiz quadrada de 29 unidades de área. Tranquilo? Vamos em frente. Mais um exemplinho aqui. Determine a área do triângulo formado pelos pontos A, B e C. Então, observa, aqui eu não tenho os vetores, eu tenho pontos. E é importante lembrar, eu tenho um triângulo, perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui é, a partir de um ponto fixo, qualquer um deles, né, vamos construir dois vetores e aplicar o conceito que vimos em relação ao produto vetorial. Então, utilizando aqui o ponto fixo A, né, poderia ser qualquer outro. Então, escolhi aqui o ponto A como sendo o fixo. Vamos montar um vetor V que vai ser
gerado a partir dos pontos A e B. Então, o vetor VAB é dado por B menos A, esse é um conceito já trabalhado. B menos A vai gerar as coordenadas menos 1, menos 2 e 1. O vetor UAC vai ser C menos A, fazendo a diferença de C por A, teremos aqui as coordenadas menos 3, 0 e 3. Então, na verdade, o que a gente quer é calcular aqui o produto vetorial desses dois vetores. Calculando esse produto vetorial, teremos como resultado o vetor menos 6, 0 e menos 6. Perfeito? O que é importante destacar é que, nesse caso, a gente quer calcular a área do triângulo. Então, é importante lembrar que o triângulo vai ter como área a metade da área do paralelogramo. Então, a área do triângulo vai ser meio vezes o módulo do vetor gerado pelo produto vetorial de V vezes U. Perfeito? Então, se esse é o vetor V vezes U, calcularemos o módulo desse vetor, só que como a ideia aqui é calcular a área do triângulo, a área vai ser a metade da área do paralelogramo. Então, teremos aqui meio vezes o módulo do vetor menos 6, 0 e menos 6. Calculando o módulo do vetor, encontraremos como resultado, né, já fazendo a operação, né, meio vezes raiz quadrada de 6 ao quadrado, que dá 36. 0 ao quadrado dá 0, 6 ao quadrado dá 36, teremos 36 vezes 2, né? 36 mais 36, que dá 72. 72 é 36 vezes 2, 36 tem raiz, que é 6, fica do lado de fora, 2 não tem raiz, fica dentro, 6 dividido por 2 dá 3. Então, só refazer o cálculo aqui com tranquilidade, que você vai perceber que o resultado final vai ser exatamente esse aqui, 3 raiz de 2. Então, só para retornar aqui, esse resultado dá 36, esse dá 0, esse dá 36. 36 mais 36 dá 72, que podemos escrever como 2 vezes 36. 2 não é um quadrado perfeito, fica na raiz. 36 é um quadrado perfeito, sai, né? 36, a raiz de 36 é 6, que dividido por 2 dá 3. Então, o resultado final, 3 vezes raiz de 2 unidades de área. Por fim, então, temos aqui o produto vetorial no centro aqui do nosso mapinha mental. Para que a gente possa entender o produto vetorial, é importante lembrar aqui de determinantes, né? Trabalhamos com determinante de matriz 2x2, determinante de matriz 3x3, então é fundamental que se relembre aí o cálculo desses determinantes. Falamos de cálculo de área, a área de paralelogramo e a área de triângulo, né? Falamos de vetor normal, porque afinal de contas um dos conceitos do produto vetorial é exatamente o vetor normal ao plano que contenha os dois vetores que estão sendo utilizados para a construção do produto vetorial. Falamos de propriedades e falamos de vetores perpendiculares. Então, lá quando a gente faz a prova real para verificar se de fato aquele vetor que a gente gerou, ele é ortogonal aos dois vetores originais. Então a gente lembra lá da propriedade dos vetores perpendiculares em relação ao produto interno ter que ser nulo para verificar se de fato os vetores são perpendiculares ou não. Então, fácil da gente trabalhar. Orientações finais, as de sempre. Veja o vídeo quantas vezes for necessário, faça os exercícios propostos, discuta os exercícios com seus grupos de estudos e, importante demais, trazer as dúvidas para a nossa discussão presencial em sala. Ok? Um abraço a todos, bons estudos.